Muito bem, amigo torcedor, estamos iniciando mais um Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV, na Campus Macaé, Rio das Ostras, a sua melhor imagem também em HD. E você que mora em São Francisco, continue interagindo com a gente, né? Aí pelo e-mail, pela internet, você também de São João da Barra, um abraço para todos vocês. E, em particular, hoje um abraço para a grande torcida do Vasco da Gama, né? 7 jogos sem perder para o time do Flamengo, liderando o Grupo A do campeonato estadual. Fernando Antônio, vitória foi justa, foi merecida, como é que você viu? Boa tarde a você, ao telespectador. Justa foi porque o Vasco foi mais time, principalmente na reta final do segundo tempo. A equipe do Flamengo tem bons valores, mas taticamente o Flamengo ainda demonstra deficiência na competição. Isso foi visto no jogo contra a equipe do Boa Vista, em que o Flamengo empatou na primeira rodada, e foi visto na partida realizada contra o Vasco da Gama na tarde passada no estádio de São Januário. O Flamengo não coordena bem as jogadas do meio para frente e quando tem a perda de posse de bola, deixa a sua defesa muito exposta. Você observa, como todo telespectador, que as jogadas de linha de fundo do Vasco, tanto pela direita quanto pela esquerda, causava dificuldade ao sistema defensivo do Flamengo. E foi num cruzamento que o Vasco, já quase que ao apagar das luzes, conseguiu fazer o gol que deu origem à vitória. O Flamengo precisa melhorar, como entendo que mesmo com o Vasco fazendo uma boa campanha, ainda é muito pouco para a gente acreditar no sucesso das equipes do Rio no Campeonato Brasileiro desta temporada. O Fluminense mal, o Vasco um pouquinho melhor, mas não é time para disputar a Série B para subir. Precisa realmente de mais valores para poder voltar à primeira divisão do futebol nacional. O Botafogo faz uma campanha razoável, mas também com algumas deficiências. E a gente lembra daquele detalhe que já foi citado aqui. No ano passado, o Vasco conquistou o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Exato, E caiu da primeira para a segunda divisão do futebol brasileiro. Pode ser até bicampeão esse ano, né? Só não pode cair para lugar nenhum mais no brasileiro, porque aí fica ruim. Agora, gols 45 minutos, Rafael Vaz, você pode estar vendo aí as imagens, né, do lance, né, que resultou no gol do Vasco, no apagar das luzes, dando alegria a essa torcida. Hoje muita gente pelas ruas aí, não poderia deixar de ser, né, ou não poderia ser diferente, vestindo a camisa do Clube da Colina, né? Eurico Miranda acendeu lá um charutão, fez aquele fanfarrão que a gente conhece de sempre, né? Pois é, mas quem está na cola do Vasco no Grupo A, por incrível que pareça, é o Boa Vista, rapaz. Que faz uma boa campanha e não fez tantos investimentos ousados, mas manteve a base da equipe que disputou o Campeonato Estadual do ano passado, assim como o Campos começou a se preparar com antecedência para disputar a segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro, o Boa Vista foi um dos primeiros a iniciar a sua etapa de preparação para a disputa do campeonato. Tem 10 pontos, 2 a menos que o Vasco e está invicto. E um outro detalhe, tem uma estrutura interna muito boa. Exatamente. Perdeu o Luiz Antônio Magalhães, herdeiro do Banco Boa Vista, um homem importantíssimo na parte financeira do Boa Vista, ele veio a falecer, mas a família assumiu querendo homenageá-lo porque lembrava que era o que ele mais gostava, de estar envolvido com o futebol. Então, e assistir os jogos, né? Os familiares, para reverenciá-lo, se reuniram para dar sequência ao que o jovem Luiz Antônio vinha realizando no Boa Vista. E aí está a estrutura de ter um bom preparador físico, um bom treinador, nutricionista, tem uma equipe, né, de fisioterapeuta. É um time que hoje possui a melhor estrutura interna dos chamados pequenos que disputam o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Lá em Saquarema, em Bacaxá. Saquarema. Né? Pois é, e foi lá em Bacaxá que o Boa Vista conquistou mais 3 pontos no fim de semana. Você deve ter o gol aí, derrotando Madureira, né, que é treinado por Alfredo Sampaio.
né? Venceu por 1-0, gol de Thiaguinho Silva, aos 26 minutos do segundo tempo. Lá é o estádio Elci Rezende de Mendonça. Elci Rezende de Mendonça. Pois é, mas outro time que está bem também na fita é o Bangu, rapaz. O Bangu está em terceiro lugar com 9 pontos no mesmo grupo do Vasco e do Boa Vista. Pega agora o América. Pra você ter uma ideia... Que, por sinal, perdeu para o Macaé por 2-1. Vai ser um jogo complicado, porque o América não faz boa campanha e o Bangu, por sinal, quer avançar cada vez mais na competição. Boa Vista e Bangu estão na frente do Fluminense, que tem 7 pontos. O Fluminense vai mal. Inclusive agora a mídia inteira batendo no treinador, questionando a contratação do treinador. Só que o treinador, ele também não tem culpa, porque ele já chegou no Fluminense encontrando um problema sério de ordem financeira. O Fluminense não abriu o cofre para contratar porque também não tem grana. E a referência do Fluminense é quem? É o Fred. E ontem não vem bem. Não sei se me lembro se jogou ontem ou não, mas não fez gols. O Fluminense goleou ontem, tem uns gols também, o Fluminense goleou. Rapaz, o fraquíssimo Tigres do Brasil... que é um dos candidatos ao rebaixamento. Junto com Bom Sucesso. Tigres, Bom Sucesso. Acabou o Friense também tem que se segurar. E o Macaé conseguiu a primeira vitória também, estava com 0 pontos. O Friense venceu nesse fim de semana, se não me engano. Não, perdeu? Perdeu para o Friburguense por 1-0. E vai mal na competição. Friburguense com aquele time velho, né? Cadu... O Friburguense também alterna bons e maus momentos. Maus momentos. Cadão, Sérgio... Né? Sérgio Gomes, aquela coisa. Ziquinha, rapaz. Ziquinha jogou, rapaz. O Fluminense goleou, então, né? Está aí com gols de... Foi, aliás, um golaço, hein? Cícero, gol de bicicleta. Diego Souza marcou seu primeiro gol pelo Fluminense nessa volta agora. E o Diego Souza, ele foi contratado por indicação do treinador, porque jogou com o técnico que atualmente dirige o Fluminense no Sport Clube Recife. Exatamente. O Sport Clube Recife, que agora é treinado pelo Falcão, né? O rei de Roma. Né? Então, Cícero de bicicleta, Diego Souza, Oswaldo e Henrique marcaram os gols do Fluminense, que na quarta-feira, agora, depois da manhã, vai a BH enfrentar o Cruzeiro pela Primeira Liga. Entendeu? Pois é. E o Macaé, rapaz, saiu do 0. Fez 2-1 de virada no América. Esse jogo foi sábado. 3 gols de pênalti. Os 3 gols do jogo foram de pênalti. A América fez o primeiro com o Fábio Braz, aquele zagueiro, e depois o Pipico marcou os 2 gols também de pênalti para a equipe do Macaé, que consegue a sua primeira vitória no campeonato. E deixou exposto o técnico Toninho Andrade, que estava até na iminência de cair em função dos resultados do Macaé. Eu até fiquei preocupado porque gosto imensamente, não só da figura do Toninho Andrade, mas do profissional. Exatamente. Ele é muito competente, é um técnico de grupo, um cara que tem uma personalidade muito forte, é um rapaz que teve 3 passagens aqui por Campos e, diga-se de passagem, com sucesso, porque ele chegou a dirigir o Americano em situação até em que o clube corria risco de rebaixamento. E ele chegou a levar o Americano a uma semifinal de campeonato estadual do Rio de Janeiro. O Gaúcho, que foi demitido da Portuguesa, também não pode deixar de ser citado como um bom treinador, porque ele conquistou as taças Guanabara e Rio pelo Americano em 2002. E saiu disparando aí metralhadora, que o Portuguesa não tem nenhuma base, nenhuma estrutura. Olha... E foi demitido assim, quer dizer, é realmente um treinador que tem nome, não, um treinador de nome. Agora, depois nós vamos falar ainda sobre o Botafogo, porque o Botafogo está vencendo, mas engraçado, Fernando, não está convencendo, porque, primeiro, venceu o Macaé, se não me engano, de 2-1, o Macaé bombardeou, o Jefferson fez das tripas coração. E teve dificuldades para vencer o Rezende, quase que o Rezende empata no final. Bola na trave e tudo mais, o Jefferson tirando tudo. Quer dizer, não está convencendo realmente o time do Botafogo. Depois, no segundo bloco, a gente vai conversar sobre isso.
Né? E tem um jogador no Bangu também, Almir, que foi emprestado, se não me engano, ao Flamengo, um time desse, no ano passado, que não foi. Mas está artilheiro do campeonato, está fazendo gol, vontade no Bangu, participando, toda jogada de ataque do Bangu passa pelo Almir. Daqui a pouco nós falamos sobre isso e depois sobre o esporte de campos aqui. Rapidinho, segura aí, pai bola.